8h43, 21,1 a temperatura. Bate-papo. Estamos recebendo aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 7 de março, a doutora Maíra Scheibler, médica geriatra. E hoje é um assunto bem importante, Aline Silva. Exatamente. Que nos atormenta tanto. Que nos deixa temerosos, o Alzheimer. Doutora, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, é um prazer, muito obrigada por me receber. Doutora, eu começo lhe perguntando sobre quando a gente tem que prestar atenção. Eu dizia na abertura do programa, pensando na nossa audiência, quando alguém próximo, um familiar, começa a dar algum sinal de que, opa, aqui pode ter algo que eu preciso procurar a ajuda de um médico. Então, algumas alterações em relação à atenção, em relação à dificuldade de aprender algumas coisas novas são naturais do processo de envelhecimento. Mas o fato, às vezes, de isso se exacerbar a ponto de esquecer o nome de algumas pessoas próximas, esquecer, às vezes, uma panela no fogão, guardar um objeto no lugar errado, então guardar um objeto que seria na cozinha, guardar no armário do quarto, são alterações relacionadas à agressividade, também agitação, são alguns sinais de alerta que levam a gente a pensar que pode ter alguma coisa mais grave acontecendo. Doutora, quando a gente está conversando com determinada pessoa, independente até da idade, mas principalmente pessoas com uma faixa etária acima dos 60, 70 anos, e ela fica repetindo as perguntas. Por exemplo, ela faz uma pergunta para mim no início da conversa, passa um tempo, ela repete, ela faz a mesma pergunta daqui a 10, 15 minutos. Esse é um sintoma? Sim, sim. Justamente o fato dessa perder a memória recente, né? Isso é um sintoma prevalente, principalmente na doença de Alzheimer. A gente tem outros tipos de demências, né? Não somente o Alzheimer, se foca bastante nele porque ele é a demência mais frequente, tanto acima quanto abaixo de 60 anos. Então, essa alteração relacionada à memória, esquecer coisas recentes, está bem próximo ali dos sintomas do Alzheimer mesmo. O diagnóstico é mais comum do que a gente imagina? Tem bem muita frequente, gente. Tem muita gente. Por isso que a ideia, né, do Fevereiro Roxo surgiu, né, essa campanha contra doenças crônicas, incluindo o Alzheimer, surgiu para fazer essa conscientização e a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e assim conseguir proporcionar melhor qualidade de vida para esses pacientes. Cura não tem, doutora? Infelizmente ainda não. A gente consegue melhorar sintomas, então eu consigo, com as medicações, melhorar sintoma de agitação. Há alguns estudos mostram um pouco de melhor em relação à memória, mas principalmente questão assim de agressividade, perambulação, os sintomas que mais incomodam, principalmente ali no dia a dia, a gente consegue amenizar, né? Mas infelizmente uma medicação que tranque a evolução da doença ou que reverta a doença, a gente ainda não tem. Tem mais de 100 estudos em andamento em relação a isso. Acho que a gente está bem próximo de conseguir uma medicação nesse sentido, mas ainda não temos uma medicação efetiva nesse sentido. Histórico familiar, conta? Conta. Tem vários fatores que estão relacionados ao aparecimento, então, da doença de Alzheimer. Um deles é a parte genética. Muitas vezes, os pacientes que desenvolvem em virtude dessa carga genética acabam tendo esse diagnóstico um pouco mais precocemente, né? Então, a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Tem as questões ambientais, tem as questões das próprias comorbidades. Então, a pressão alta é um fator de risco, a própria poluição do ar é um fator de risco, obesidade, tabagismo, diabetes, pressão alta, então todos esses são fatores que podem aumentar o risco da pessoa vir a ter uma demência. Além disso, fatores genéticos, né? E, enfim, outros fatores que ainda estão sendo estudados, que envolvem vários processos de fisiopatologia aí no depósito dessa proteína beta-amiloide, que é uma das principais causas ali dentro da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Eu sei que os estudos, e tu cita vários estudos, né, que estão em andamento, mas, por exemplo, meu pai tem e minha mãe não tem.
Minha mãe tem, meu pai não tem. Existe uma chance maior de o filho desenvolver quando a mãe tem ou quando o pai tem? Como é que tá isso? Sim, existe sim uma chance, tem esse componente genético, né? Então, quando o familiar teve bem mais cedo, se tem um risco maior. Então, o fato da a carga genética, a gente se preocupa mais quando o paciente, quando esse familiar, no caso, teve um diagnóstico ali pelos 40 anos. Então, isso tem uma chance de um filho, por exemplo, tem muito mais chance de ter um componente genético bem mais importante nesse sentido. O que acontece muitas vezes é que se um pai vai ter com 80, 90 anos um diagnóstico, se tem uma cultura, a gente ainda não se consegue, assim, a nível como um todo, muitas vezes se faz o diagnóstico de doença de Alzheimer e esse paciente às vezes teria uma demência vascular, tá? Então, que está muito relacionado a esses fatores que eu comentei, de pressão alta, de já ter um problema cardiológico ali, às vezes já tem alguma um AVC, um infarto prévio, isso aí faz com que pode ter essas obstruções no cérebro também, né? Então, pacientes com esses fatores de risco não está tão relacionado com genético e sim com estilo de vida. Como se tá tendo muito essa cultura, né, da questão da doença de Alzheimer, está sendo muito falado sobre isso, qualquer esquecimento maior no idoso acaba sendo atribuído ao Alzheimer. Então, muitas vezes, ele não é propriamente um Alzheimer, né? Então, essa questão, assim, do meu pai ter, minha mãe ter, tenho mais chances de ter, tem que ver se era realmente o Alzheimer que ele tinha, né? E sim, daí se era realmente o diagnóstico estabelecido, um diagnóstico correto, daí sim, daí tem mais chances de desenvolver. Tem maneiras, doutora, de prevenir? Temos maneiras de prevenir. Na verdade, a parte não modificável, então a questão, o componente que é genético, isso a gente não consegue mudar, né? Mulheres tendem a tem uma incidência maior, pelo fato de ter uma expectativa de vida maior na população geral como um todo. Então, esses são fatores que a gente não consegue prevenir. Mas, por exemplo, conseguir cuidar da pressão, né? Então, ter um bom controle de pressão, ter um bom controle de diabetes, não fumar, não consumir bebida alcoólica, tudo ter uma alimentação saudável, não ser sedentário, fazer atividade física, estimular a parte mental, então sempre tentar estar aprendendo coisas novas, são coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar essa nossa reserva cognitiva e de uma maneira evitar esse aparecimento. Doutora, não incomum, eu acho que tem sido bem recorrente em pessoas na faixa aí de 40, 50 anos, tem gerado, às vezes até em roda de conversas, alguns debates em relação a esquecimentos. Daí tu começa a conversar, eu e a Aline, a gente está conversando, me esqueci o que eu ia te falar. Sim. A gente liga o alerta ou isso é o corre do dia que faz com que gere uma turbulência mental na gente? Como é que é isso? Sim, na verdade tem alguns fatores que estão também relacionados à questão de ansiedade, uma desatenção. Então, não necessariamente pelo fato de estar tendo alguns episódios de esquecimento que vai fazer com que realmente você vá ter um diagnóstico de doença de Alzheimer, né, uma demência propriamente. Uma das coisas que se tem que excluir quando se faz um diagnóstico é justamente algum sintoma ansioso, algum sintoma depressivo associado, que isso aí pode desencadear uma desatenção e faz com que realmente a informação não esteja sendo bem processada e a memória não consiga ser armazenada. Então, não necessariamente o fato, né, de você estar tendo uma conversa, esqueci, né, de alguma coisa, fui no mercado comprar uma coisa e acabei esquecendo de comprar, não necessariamente isso vai estar relacionado a um quadro demencial. O fato de eu lembrar que eu esqueci é bom? É bom. Já é um bom começo, Moisés. Doutora, eu, enquanto ouvi a tua fala aqui, tentei acessar e imaginar como é a relação das pessoas que estão próximas de alguém que tem o diagnóstico da doença. Sim. Que deve ser um desafio constante, diário. Hoje a gente está cumprindo aqui um baita papel de falar abertamente sobre isso, mas ainda é recente e a gente sabe que os desafios de quem está ali junto com alguém que esquece, que alguém que daqui a pouco sai sem rumo, né? Aqui a gente já noticiou algumas vezes, olha, está desaparecido determinada pessoa, ela tem esse diagnóstico. Como é para o familiar?
familiar que está próximo? É muito difícil. O paciente, pela minha percepção assim de consultório, eu percebo que o sofrimento para o paciente ele vem mais nas fases iniciais, né? Então esse fato de estar perdendo uma autonomia que tinha, a pessoa tem essa percepção no início, né? Então, não estou conseguindo lembrar, tô perdendo a questão ali das habilidades do dia a dia, estou precisando de ajuda para tomar banho, ajuda para me vestir, né? Então nessa fase leve e moderada, que a gente tem várias fases da doença, essa fase leve e moderada, o paciente tende a sentir mais, né? Mas na fase avançada já da doença, o familiar, com certeza, é quem mais sofre, né? Porque a questão das dificuldades com o cuidado, muitas vezes esse paciente, como ele vai perdendo aos poucos a memória recente, ele muitas vezes chama por um familiar que já faleceu, ele não reconhece mais a casa que ele mora, fica tentando ir para uma casa que ele vivia na infância. Então, esse cuidado gera uma sobrecarga no cuidador, que eu acho que também é algo muito importante de ser falado. Doutora, o médico dá o diagnóstico para o paciente que ele está sofrendo de Alzheimer? Em casos sérios, em casos graves, como é que é feito isso? Se o paciente tem uma autonomia, se ele é lúcido ainda naquele momento, a gente tem a obrigação de comunicar para o paciente. Como é que ele recepciona isso, hein? Olha, na verdade, é algo que, se ele traz, muitas vezes na fase bem inicial da doença, o Alzheimer, especificamente, ele tem uma questão de que o paciente não tem a percepção de que ele está perdendo a memória. Quem traz, muitas vezes, isso é o familiar. Mas, a partir do momento em que ele começa a ter uma percepção de que ele está começando a perder alguma memória ou alguma funcionalidade, está se perdendo mais na rua, às vezes, coisas também relacionadas eu consegui organizar as minhas tarefas domésticas, conseguia ver o que está faltando em casa. Agora, ele não consegue mais fazer uma lista, por exemplo, de mercado, para conseguir ir no mercado. Ele, no fundo, começa a ter uma percepção de que algo está errado, né? E, enfim, se é o jeito da gente conversar, a gente expõe abertamente, expõe aquilo que a gente pode fazer, principalmente para melhorar a qualidade de vida. Costuma ser, lógico, é uma notícia impactante, mas a gente tenta amenizar e proporcionar conforto nesse momento, assim, de uma melhor maneira possível. Vou tentar fazer uma pergunta que talvez eu tenha dificuldade de formular a pergunta, mas o paciente... Vamos tentar. O paciente que tem... Obrigada. O paciente que tem o diagnóstico de Alzheimer, ele falece do Alzheimer? É a doença que vai debilitando ele ou não? Ele vai seguir com a demência, é essa demência que vai impactar a vida dele, mas ele vai ter doenças como outra pessoa teria. Então, exatamente. Não vai falecer especificamente da doença, mas vai falecer das complicações dela. Então, que nem eu te comentei, isso tem várias fases. Numa fase moderada a avançada, ele tende a ter um pouco já mais de dificuldade de se locomover, tende, numa fase mais avançada, dificuldade até de se alimentar, a musculatura né, da garganta, então vai ficando mais frágil, faz com que ele pode se engasgar, tem mais tendência a se engasgar, a musculatura do trato digestivo e urinário também altera, então tende a reter mais xixi, o ritmo intestinal altera, então essa questão de reter urina tem chance de acabar tendo uma infecção urinária, acaba utilizando fraldas, também é um fator de risco para infecção urinária. O paciente que fica mais acamado pode fazer lesão por pressão, então essas feridas, né, principalmente na área ali da região sacral, que também é uma fonte de infecção, e principalmente infecção pulmonar. Então, eles normalmente não falecem especificamente da demência, mas acabam falecendo em virtude de alguma complicação, principalmente infecções. Porque quando a gente fala, né, Moisés, do Alzheimer, na nossa cabeça vem, assim, o esquecimento. Sim, desaparecimento da memória. É isso. Mas ele vai trazendo outros impactos, né? Com certeza. E outra pergunta nesse sentido tem um time, doutor, entre comecei a perceber que tem algo errado, o diagnóstico para esse paciente que ainda consegue receber, que ainda tem esses momentos de lucidez, que a doutora falava antes, até esse estágio que a gente se refere agora, de estar mais debilitado, ou vai depender do paciente?
depende muito do paciente, tá? De acordo também com, a gente chama de reserva cognitiva. Então, o que que é isso? É aquilo, tudo que a gente aprendeu de novo ao longo da vida, tudo que desenvolveu o cérebro ao longo da vida, isso vai criando barreiras para fazer com que essa doença leve mais tempo para chegar nessa fase avançada, tá? Por isso que depende muito de cada paciente e também nunca é tarde para a gente desenvolver, né, o cérebro. Então, mesmo numa fase leve e moderada, a gente pode fazer esses treinamentos, mas numa média ali, 10 a 15 anos, assim, numa fase leve e uma fase mais avançada. Doutora, é difícil falar de bula, né? Porque bula tu tem remédio ali, tu cumpre a bula para que dê certo, mas algo que a gente vê muito é uma alteração naquele interlocutor, naquelas pessoas que estão ao redor da pessoa que tem Alzheimer, e ela pede para ficar repetindo, ela já não entende mais. E daí a gente aumenta a voz, a gente fica impaciente, deve gerar um pânico na pessoa. Como é que fazem? Eu digo assim, nessa comunicação. Como é que a gente dá essa explicação? Repete, para a conversa, espera um tempo? O que seria o melhor nesse processo? A paciência acho que é a chave, né? Tentar não argumentar, não brigar, muitas vezes entrar até no discurso, né, da pessoa. Então, eu quero a minha mãe. Às vezes é um paciente de 80 anos que a mãe faleceu há 50 anos, né? Só um pouquinho, eu já vou chamar ela. Ou um familiar, eu quero um familiar que não está em casa, ou nem mora mais junto. Ele já está chegando, né? Então, às vezes entrar são coisas, né, não é uma mentira, é que às vezes, comunicar, por exemplo, um falecimento de um familiar, num caso mais avançado, em que a pessoa fica perguntando várias vezes isso num dia só, cada vez que se comunica isso, se causa um sofrimento, né, para essa pessoa que está recebendo. E daqui 10 minutos ela não vai mais lembrar. Então, muitas vezes é a paciência de repetir a informação, entender que isso é uma doença, que a pessoa não está perguntando de novo, não está tendo esses esquecimentos, né, propositalmente, óbvio, mas muitas vezes eu sempre oriento assim, que entra na conversa e daqui a pouco ela vai esquecer e até vai talvez voltar para um diálogo ali do dia a dia também. Por exemplo, o que a gente ouve muito é que a minha mãe voltou a ser criança. Minha mãe está cantando, ela está tocando violão, nunca tocou. Isso é normal. Pode assim mesmo. São algumas alterações que pode acontecer, a gente chama de alterações comportamentais, né? Deixa cantar. Assim, desde que não atrapalhe, né, o convívio, né, social ali em casa, né? Não atrapalhe terceiros, mas inclusive, né, nesse caso, a musicoterapia é uma das coisas que auxilia ali nas questões comportamentais da demência como um todo, principalmente no Alzheimer. Então, muito bem, assim, se ela tá cantando e tá feliz com isso, tá tudo certo, pode deixar cantar. Se ela confundir a filha com a mãe, por exemplo, se mantém esse diálogo? O que tu aconselha? Como é difícil isso. Não vai adiantar muito ficar explicando 5, 6, 7 vezes tu não é a mãe que dela. Tu não é a mãe dela. Então, assim, às vezes, que nem eu comentei, falar... entrar no jogo, falar, né? Então tá, eu já volto aí, eu só vou buscar uma coisinha, sabe? Só desfocar o assunto, tá? Porque a questão de argumentar, tentar convencer a pessoa da realidade não costuma funcionar. Doutora, ainda antes de fechar, vamos pensar nesse paciente, no pai, na mãe da gente, né? Do nosso ouvinte que nos acompanha agora. A gente começa a identificar que tem algo errado. Procurou a ajuda de um profissional, de um médico. Teve esse diagnóstico. Quando que esse paciente já não pode mais morar sozinho? É difícil precisar, né? Isso a gente vai avaliando de acordo com cada consulta, vai avaliando a funcionalidade, mas a partir do momento em que a pessoa está começando a esquecer coisas do tipo esquecer algo no fogão, esquecer de tomar seus próprios medicamentos, se perder quando vai no mercado, por exemplo, num grau mais leve, vai no mercado e se perde na volta do mercado, são sinais de alarme que esse idoso não pode mais ficar sozinho, precisa de uma supervisão melhor. Muito bem. Excelentes esclarecimentos aqui da doutora Maíra Scheiber, médica geriátrica.